minuta de resolução começou a ser debatida em agosto nas instâncias setoriais da Universidade Federal do Paraná. Depois da pressão do movimento docente, a pauta foi retirada do CEP, mas foi apresentada novamente pelo vice-reitor da UFPR, Rogério Molinari, na sessão aberta do Conselho Universitário, no último dia 4 de dezembro. A proposta pretende diminuir o papel do regime de trabalho em dedicação exclusiva na instituição, com a regulamentação do acesso ao regime de 40 horas de trabalho semanais sem dedicação exclusiva, pendente desde a promulgação da Lei 12.772, de 2012. No final da discussão do modelo de vagas, aparece uma discussão assodada, no meu entender, de uma resolução que é discutida primeiro entre diretores de setor, para cair na mão do Conselho, dizendo vamos liberar o regime de 40 horas. No dia 7 de agosto, o Grupo de Trabalho Paritário, instituído para apresentar uma proposta de criação de indicadores para a mudança de regime de trabalho aos docentes da UFPR, apresentou o relatório final para a administração da universidade. Considerando a condição hoje básica dos regimes que estão estabelecidos na legislação federal, né, na lei da carreira docente, a gente recomenda que, né, nessa lei especifica que o regime de 40 horas é um regime excepcional. Então, isso está relacionado basicamente à política de promoção da dedicação exclusiva e do ensino, pesquisa e extensão, da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão nas universidades. Considerando essa perspectiva, a gente recomenda que sejam priorizados. Não que as mudanças de regime de trabalho para 40 horas devam ser proibidas, não é isso que a gente quis dizer no parecer, né? Mas que sejam priorizadas as mudanças de regime de trabalho para dedicação exclusiva, ou seja, na existência e na possibilidade de aplicação de pontos, que sejam colocados como prioritários aquelas solicitações de mudança de regime para dedicação exclusiva. Poucos dias após a entrega do relatório, a minuta que pretende estabelecer o regime de trabalho de 40 horas semanais sem dedicação exclusiva para a carreira do Magistério Superior da UFPR, em áreas ditas específicas, foi enviada para os diretores de setor, com a previsão de votação ainda em 2014 no Conselho Universitário. De acordo com a minuta, somente os setores de ciências jurídicas, de ciências da saúde e de tecnologia atendem aos requisitos e poderão conceder aos docentes a mudança para o regime de 40 horas sem DE. No setor de tecnologia, especificamente, né, que foi apontado como um dos setores que poderia receber essa mudança de regime para 40 horas, né, a gente percebe que houve um conjunto de solicitações de mudança de regime para dedicação exclusiva, e que na oportunidade da solicitação de informações do interesse de mudança de regime para 40 horas sem dedicação exclusiva, alguns professores fizeram também esse pedido, ou seja, eles gostariam de mudar para dedicação exclusiva, mas não havendo essa possibilidade, solicitam a mudança para 40 horas. A nossa impressão, né, é que essa demanda nesse momento causou uma certa insegurança dos docentes em saber se, de fato, o que será priorizado, né, a mudança para 40 ou para dedicação exclusiva, né? A lei que reestruturou a carreira docente estabelece que o regime de trabalho de 40 horas semanais sem dedicação exclusiva pode ser implementado em casos excepcionais, mediante a aprovação de órgão colegiado superior. Se a gente olha a lei, o regime de 40 horas é um regime de exceção. Não tem sentido eu generalizar regime de exceção. Eu tenho que analisar caso a caso, em que a lei já deixou clara, não interessa para a universidade pública o professor 40 horas, ou melhor, quando eu digo não interessa, ele só interessa em exceção, então, a princípio, ele não interessa. Então, esse professor 40 horas, ele vai me responder só por carga letiva, então por que eu não contrato uma dedicação exclusiva? A gente vê isso no mundo todo. Me dá a impressão que agora essa generalização vai se transformar num certo trem de alegria para uma série de setores que já nos quais a gente precisa fazer uma discussão mais aprofundada da distribuição da carga de trabalho, sobretudo a carga letiva, mas não só ela. Não dá para conceber um professor 40 horas que vá só dar aulas. A princípio, quem vai só dar aulas, eu tenho um regime de 20 horas para isso. Um professor 40 horas teria que se dedicar a ensino, pesquisa e extensão. Ora, se ele tem condições de passar 40 horas na universidade trabalhando, a gente está querendo que essas 40 horas sejam exclusivas à universidade, na orientação dos alunos, na produção do conhecimento. Então, de uma hora a outra, criarmos uma possibilidade de transformar
várias e várias pessoas em regime de 40 horas, sem dedicação exclusiva, quando a gente tem uma demanda de muitos professores que querem se dedicar exclusivamente a essa universidade, isso é uma injustiça. Então, a comunidade tem que tomar cuidado com resoluções que parecem ingênuas, mas que criam isso que eu comentei, essa possibilidade de um trem da alegria.